Muito boa tarde. Depois do terceiro dia é meu privilégio, né? Hoje a gente combinou direitinho, assim, ó, Deu certo. Então agora, depois dela, até, né? boa tarde, gente. Muito bom estar com vocês. Fala, gente. Boa tarde, Brasil, né? Todo mundo ligadinho em mais um Entre Família. Hoje que tá repleto de mulheres aqui, né, pastor? Nossa, tem muita Somos gente. minoria absoluta. Pois E é. vamos ter papo de mãe hoje. Mas, ó, o tema do programa é sobre briga na escola. Você acha que a briga na escola é coisa da idade ou já é um bullying? Lembra antigamente como era? Como os pais podem agir para melhorar essa forma de comunicação ou de brincadeiras? Verdade, hein? E hoje nós vamos receber por aqui a educadora Marizane Piergentili, está com a gente por aqui, que vai nos ajudar a entender essa diferença e até mesmo dar orientações práticas para as famílias. Muitas vezes uma boa conversa e uma escuta atenta podem evitar um conflito, que o conflito se torne um problema maior. Será que você tem essa habilidade em casa? E no quadro Papo de Mãe, eu vou conversar com 3 mães sobre as situações reais que acontecem no dia a dia com os filhos na escola. Estão quietinhas ali, né? Mas daqui a pouco vamos começar a falar, eu tô viu? com uma dificuldade, como eu vou conseguir falar em pouco tempo. Porque eu conheço as 3. Eu conheço muito bem uma delas ali. Na escola sabatina para os filhos das 3, então eu sei a resposta. Hoje o bloco vai ser elas. Perguntas, e sem contar que eu também sou mãe de adolescente. É verdade, né? Olha só, ainda aqui no nosso Entre Família nós vamos mostrar quais são os sinais de alerta que os pais precisam ficar de olho, observar ali nos filhos quanto ao bullying, agressões, limites, verdade, hein? Fique com a gente, porque o Entre Família só está começando e a gente quer que você fique aí com a gente. Até já. É isso, gente. De volta por aqui no seu Entre Família. Bom demais estar juntinho com você. Olha a hora, hein? Agora são 14 horas 33 minutos pelo horário de Brasília. Confere aí no seu relógio, hein? Tá acompanhando a gente por onde? Pelo YouTube, pela TV. Tá acompanhando a gente, quem sabe, pelo celular aí, ligado aqui na TV Novo Tempo. Que legal. Compartilha com a gente a sua vivência quanto a esse tema de hoje que estamos trazendo aqui para discutir, falar sobre brigas na escola, o bullying. E aí você já aproveita e conta pra gente. Como tem sido a fase aí que seu filho está vivendo, sua filha, os filhos, né? Ou se já são maiorzinhos, já são casados e tal. Conta pra gente como foi a fase de escola deles, especialmente na adolescência, onde onde se intensificam mais a questão do bullying, né? Porque a gente sabe que desde muito cedo, algumas crianças já têm ali alguns apelidos e tal. Aí conta pra gente aí, como tem sido para você lidar com tudo isso aí no dia a dia. 129-8315-0249 é o número do nosso WhatsApp, para você já mandar essa mensagem e a gente já trazer você para a tela e para a interação da Entre Família também, tá bom? Vem com a gente. Muito bom. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Marizane, que eu vou receber aqui agora. Seja bem-vinda. Não vou me arriscar a falar seu nome, seu sobrenome. Ela que é educadora, bem-vinda ao Entre Família, pode ficar à vontade. Ela que é educadora e responsável também pelas escolas adventistas aqui da região do Vale do Paraíba. E tem conhecimento de causa, né? Mãe também de 3 meninas? 3 meninas. 3 meninas que já passaram por esse processo. Bem-vinda, Marizane. Obrigada, uma alegria estar aqui. Posso mandar um beijo para o meu povo, Educação Adventista aqui da Paulista do Vale do Brasil. Um beijo para vocês. A gente faz 130 anos esse ano, então a gente está aqui inteira. Uau. Muitos encontros acontecendo pelo Brasil para celebrar isso. A gente está acompanhando as redes e é muito bom saber que essa turma está realmente envolvida com a missão e sabendo que educação é também restaurar a imagem e semelhança de Deus em cada criança, em cada ser humano. E vocês estão fazendo um trabalho lindo aí. Verdade. Seja Deus. Parabéns à Educação Adventista por isso. Acho que a gente precisa começar a conversar sobre o bullying, mas na verdade tentar diferenciar, né? O que a gente começou a brincar no começo do programa. Ah, mas a gente tinha apelidos e estava tudo bem. Como é que a escola reconhece até aqui está tudo bem, daqui para lá se torna bullying e a criança está sendo, vamos pensar assim, a criança de alguma maneira está sendo lesada naquela brincadeira? Acho que essa é a principal pergunta, né? Como identificar isso? O que é uma discussão comum, um conflito comum do que é bullying? É algo pontual numa relação de igualdade. Eu posso discordar do meu colega e também tem a ver com a faixa etária, né? Eu tenho netos de 4 anos que um conflito é diferente de um adolescente.
Bullying já é aquela coisa repetitiva, intencional, com uma diversidade hierárquica de poder, com a intenção de magoar, de humilhar. Então, essa diferenciação precisa ficar muito claro, porque eu acho que também tem uma banalização, tudo é bullying, né? E aí se pergunta, o que é bullying? Quantas vezes aconteceu? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Então, a arte de fazer perguntas vai nos ajudar a identificar. Na escola, por exemplo, a gente tem um protocolo anti-bullying. Se uma mãe chegou lá e disse, meu filho está sofrendo bullying, a gente acolhe na hora, abre o protocolo. E aí, passo a passo, você vai conversando, identificando se é realmente bullying ou se é um conflito comum. Até para a gente entender um pouco essa questão, né, de quando os pais vão à escola para resolver algumas coisas. Eu lembro que na minha época, não sei se é de vocês, pastor, Patrícia, era meio assim também, se brigar na escola, apanhar lá, vai apanhar aqui também, apanhar em casa, né? Tinha essa questão aí, brigou na escola, você vai ver aqui em casa. Então a gente tinha aquele cuidado todo, né, para não arrumar confusão, não arrumar briga. Era muito maior, né? Era de brigar mesmo. De brigar Hoje mesmo. Eu acho que é uma briga silenciosa, né? Que vai muito Palavras nas redes sociais também, de né? ofensa nas redes sociais. Então eu acho que isso é diferente. Verdade. E hoje. como que os pais recebem quando a escola entra em contato para poder falar, houve uma briga aqui, seu filho envolvido, tal, a gente precisa de você aqui na escola. Enfim, graças a Deus a gente não teve lá em casa nenhum momento assim para receber uma ligação dessa ou uma mensagem, né? Mas como que os pais chegam lá na escola para resolver questões como essa e como que a escola também lida com isso? Acho que primeiro assim, é importante a gente lembrar que receber uma ligação da escola já dispara o coração, né? Não, sempre. Qualquer horário. Do dia. Qualquer horário. Às vezes Mesmo eu com as dinheiro filhas. Pra cantina. Quando as meninas estavam na escola, quando falam assim, preciso falar com você, você pensa, o que aconteceu? Então, quando eu ligo, eu já digo assim, tá tudo bem com o seu filho. Se não é, né, porque a gente precisa conversar. Primeiro, o pai precisa ter garantia de que fisicamente a criança está ok, né? Acolher. Não é fácil para um pai receber uma ligação e dizer, vem aqui que a gente precisa conversar. Primeiro que você não tem um diálogo por telefone, o importante é aquela conversa pessoalmente. E chegar ali e acolher aquela família para ela não desarmar. Dizer, olha, a gente vai dizer para você o que aconteceu e você vai ajudar a gente a entender todo o processo, o que aconteceu. Então, não é fácil, mas a gente precisa ter esse diálogo. Às vezes o pai e a mãe vêm armado, às vezes já quer agredir o menino ali também. Então, os opostos acontecem. E às vezes não, às vezes é o alecrim dourado, né? Meu filho, alguém fez alguma coisa. Então, cada caso, você tem que ter ali aquele jeito para conversar, acolher, entender e resolver. É verdade. Tem Olha, eu creio que uma das coisas mais difíceis hoje é porque cada um desses momentos revela muito sobre o que está lá em casa, o jeito que essa família vive. E aqui a gente está precisando já começar o programa falando de algo que você precisa ter no coração aí, ó. O Entre Família, como toda a Rede Novo Tempo, está aqui para apoiar você e se colocar ao seu lado para que sua família seja uma bênção. E para os seus filhos estarem preparados, a gente precisa mesmo entender que esse preparo parte daquilo que você está colocando no coração deles. Às vezes lidar com um filho rebelde não é uma coisa simples, porque isso às vezes está lá relatando uma dor ou um jeito que a casa está vivendo. O reflexo de algumas confusões ou de algumas coisas que não estão muito claras na relação entre o pai e a mãe, às vezes. E não é fácil a gente admitir essas coisas ou reparar com as coisas em andamento, com a vida em andamento. A gente, às vezes, não vê pontos cegos das nossas ações e o que elas geram na mente e no coração dos filhos. Mas a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, traz aqui realmente capítulos que vão interagir com essas realidades que a gente está tratando aqui. Filhos rebeldes, encontre uma maneira de lidar com isso, com a indisciplina, mas também aqui, ó, ensinando o seu filho a se proteger, o capítulo 6. Lidar com as coisas em relação aos perigos que ele enfrenta, como proteger os seus filhos, amar e instruir, mas também repreender, como a gente dá essa dose corretamente. Você pode pedir essa revista gratuitamente para nós.
para que você interaja com esses temas, amplie o seu conhecimento, os valores aí da sua casa. O telefone para você pedir essa revista é o 12, 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21 e você entra em contato com a Escola Bíblica e já pede para a gente, tá bom? Isso é a missão da Novo Tempo, apoiar a sua família e isso de forma gratuita, apoiado pelos Anjos da Esperança. A gente manda esse material até você. Por favor, entre em contato agora. Pastor, estou aqui assistindo Entre Família, já estou ligando. Pois é, tem gente de plantão para receber a sua ligação, anotar o seu endereço e enviar para você. Fica aí a dica de agora para você pedir esse material. É isso, aproveita, peça esse material porque você sabe que é bênção, né? Tudo que a Novo Tempo traz aqui para você é preparado com muito carinho. Falando em preparo com carinho, quero apresentar para você o primeiro episódio de um novo quadro, como você já acompanhou no comecinho da semana, a gente conversando com a nossa repórter nova, a Raíssa Oliveira. Ela produziu um quadro com o tema Família de Primeira Viagem. E nessa primeira conversa, ela conversa com uma mãe de primeira viagem, que é a Mari, mãe da Belinha, que vai contar pra gente um pouco dessa vivência, um pouco de como tem sido esses primeiros momentos com a Belinha, desde a gestação até o nascimento dela e como tem sido nesse primeiro 1 aninho aí. Vamos conferir agora. A maternidade normalmente vem acompanhada de muita felicidade, mas a chegada de um bebê na família também é repleta de vários desafios e incertezas. A vinda da Isabela, que tem 1 aninho e 7 meses, virou a vida da Mari de ponta cabeça. Apesar de sempre ter sonhado em ser mãe e se preparado para isso, ela teve algumas dificuldades nos cuidados e adaptação com a Bela. Eu vim de uma rotina de trabalho, sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa muito independente. Então a vinda da Isabela na minha vida foi como se eu perdesse a minha identidade, é como se eu não me reconhecesse mais. E a preocupação é, será que vai voltar? A minha vida normal vai voltar? Por mais que o seu marido Davi fosse um grande parceiro nesses primeiros momentos da Bela, Mari sentiu ainda mais essa perda de identidade e solidão porque observava que a vida do marido estava normal, com os mesmos horários para o trabalho e saídas de casa, enquanto ela perdeu a sua rotina de antes e até parte da sua independência. A questão da mudança de rotina e você não se identificar mais ajuda muito essa questão do emocional, da tristeza, da angústia, de você não ter mais a liberdade que você tinha antes. O que mudou muito foi essa questão emocional mesmo, hormonal, emocional, que bagunçou totalmente e eu não sabia, eu não estava entendendo ainda o que estava se passando assim. Foi um choque para mim. Para entender melhor essas questões emocionais das mães de primeira viagem, fomos até o consultório da psicóloga Virgínia Quintanilha. Ela explica que junto com o nascimento do bebê, também existe uma mulher que se torna mãe e que existe um luto pessoal em relação a isso, seja por conta do corpo, da liberdade ou dos afazeres que tinha. É como se ela estivesse perdendo um pouco desse lado de ser profissional, dela ser um indivíduo, de ser a mulher, e as pessoas começam a ver essa pessoa somente como mãe, não como também ela fracionada, como nós somos, né, profissionais, nós somos, né, temos vários papéis. Então, talvez essa perda da identidade dela, que ela sinta que ela está sendo vista somente como mãe, e isso para ela trouxe alguma angústia. Além da sensação de angústia e solidão, Mari precisou lidar com diabetes gestacional, além de uma dificuldade com a amamentação. Por ter muito leite, era complicado fazer a ordenha e isso machucava muito ela fisicamente, mas o sofrimento emocional também existia. Eu tive a Isabela, eu fiquei me cobrando demais para ser a mãe perfeita, para ser tudo certinho, né? E essas cobranças que eu tinha de mim mesma, de fazer as coisas tudo muito certinho, tudo muito no ideal, me fez, eu acho que, sofrer mais com a amamentação. Com algumas coisas que eu acho que se eu não ficasse tão apegada à perfeição, eu acho que estaria mais leve, ficaria mais tranquilo, né? Na amamentação eu acho que eu sofri muito porque eu não queria dar a mamadeira. Eu não queria dar
eu tive que usar o bico de silicone, então eu não queria dar o bico de silicone, aí toda vez tava dando certo, aí eu tentava tirar, aí machucava, tentava tirar, aí machucava. Então eu acho que se eu tivesse levado esse processo da amamentação um pouco mais tranquilo, exigir menos de mim, exigir a perfeição de mim, eu acho que seria muito mais leve, muito mais tranquilo. Existe uma pressão muito grande, né? Em cima dessa mãe, mas primeiramente essa pressão vem dela mesmo, é interna, dela dar essa amamentação exclusiva para o bebê. E muitas vezes, né, tem mãe que realmente não tem o leite, ou tem mãe que realmente não consegue, e é o que vem aquele sentimento de frustração, de culpa. E tudo isso é muito ruim para essa mãe, porque quando a gente amamenta, né, nos seios, não significa que é somente aquela amamentação, aquele momento que é um momento de afeto e de carinho com o bebê. Mas ela pode estar oferecendo uma mamadeira e ela vai estar construindo esse vínculo com tantos outros momentos que ela vai ter na hora do banho, da troca, do olhar. Ela pode estar dando a mamadeira para o bebê e tendo aquela troca de olhar com o bebê. Mas isso é importantíssimo ser trabalhado com essa mãe, para que ela compreenda que essas questões internas que ela realmente sente, dessa culpa, dessa frustração, em que ela comece a diluir e entender que pode acontecer não somente com ela, mas também com outras mães, né? E essa situação de cobrança excessiva se acentuava com a falta de rede de apoio. Por Mari estar longe da família e ser nova na cidade, ela se sentia muito sozinha e buscava muito pela presença do seu marido. Eu fiquei mais sensível, porque eu sempre fui uma pessoa bem... personalidade forte, eu sempre fui uma pessoa de posição, e eu fiquei muito mais chorosa, triste, assim, né? Aquele processo lá, aquela angústia que eu tava. Então, ele me acolheu, ele me dava carinho, ele me dava afeto. Então, isso eu acho que fez com que o nosso relacionamento, na verdade, ficasse mais forte, mais fortalecido. Quando a Bela veio, eu descobri como ele me amava. De fato, porque sempre a gente fala, te amo, eu te amo, eu te amo. E quando você tá nessa dificuldade, você descobre, nossa, ele realmente me ama, olha o que ele tá fazendo. Eu sofria, era angustiante, eu acho que eu mexia muito no psicológico dele e ele não transparecia isso pra mim, porque eu tava muito mal, então afetava muito ele. E eu acho que me ver sofrer, fazia ele sofrer também, né? E não, ele ficava muito mais leve com ele perto. Eu queria que ele ficasse comigo 24 horas. Não queria que ele fosse trabalhar. Que ele fazia, tipo assim, o meu dia ficar bom, sabe? Então isso fez com que, nossa, eu realmente conhecesse ele e falasse assim, nossa, ele realmente me ama, agora eu sei. É muito interessante a gente conseguir compreender essa ajuda do parceiro, né? Então, quando o esposo ele está ali presente mesmo, com qualidade, nesse momento, né? Do porpério, né, bem do início ali dos cuidados, essa mãe, ela se sente não somente mãe, ela se sente mulher, ela se sente cuidada, né? E uma mãe cuidada, uma mãe que está tendo todo esse suporte, ela com certeza vai ser muito mais feliz e vai conseguir ajudar melhor esse bebê e isso vai contribuir para toda a família. Então, quando esse pai ele faz esse bem para essa mãe, que cuida desse lado emocional, cuida de ir lá esquentar uma comida para ela, de fazer, né, uma massagem no pé, no momento em que se ela fez uma cesariana, ajudar a levantar da cama, são pequenos cuidados que fazem toda a diferença. Aos pouquinhos, a Mari foi se tornando mãe, aprendendo que a vida pode ser bem mais leve, que a rotina com uma criancinha dentro de casa é diferente, imprevisível, mas muito mais colorida. Ai, que barriga da mãe. Então, depois da vida da minha princesinha Isabela... O que eu descobri tendo a Isabela, o meu primeiro filho? Que eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle de nada, por mais que eu tente controlar, por mais que eu tente fazer as coisas da forma que eu quero fazer, da forma que eu acho que é o certo, não temos controle. Então, assim, me fez aprender a ser mais relevante, relevar mais algumas situações, que nada é perfeito, que a casa ela tem movimento, tem vida, então é do jeito que tem que ser, a rotina também do dia a dia é do jeito que tem que ser com criança. Você se programa, mas vai sair de uma outra forma e tudo bem. E não tá sendo fácil, tá? Vou falar que para uma controladora como eu, uma pessoa que gosta de controlar a rotina, as coisas, não tá sendo fácil, não foi fácil, mas estou aprendendo dia a dia.
que eu não tenho controle de nada, que tá tudo nas mãos de Deus e que tem agora uma criança que faz as coisas que ela quer fazer, no sentido de acordar, né, filha? Acordar, comer, né, filha? E o que ela quer comer, né, meu amor? Então, assim, me ensinou muito a não controlar a vida. Deixa a vida acontecer, obviamente que a gente tem que fazer da forma, da vontade de Deus, como Deus quer que seja, né? Mas não fugindo disso, não temos controle de nada. Tudo tá na mão dele, tudo é isso. Aí tô tentando fazer com que a vida seja um pouco mais leve, né? Sem muitas cobranças. Muito bom. Mari, um abraço para você. Mari trabalhou aqui com a gente durante muito tempo e a gente está feliz aí porque você tem se esforçado de ser uma mãe de primeira viagem, de ótima qualidade. A gente está acompanhando daqui. Mas agora eu vou andar aqui, que eu vou receber umas amigas, o papo de mãe. Não vou falar que eu tenho filho, é uma prima, vou colocar elas na berlinda. Bem-vindas, Axa, Lu, Eliane, nem falo que a Eliane é a esposa do Abinal e ele tá comportadíssimo no dia de hoje. Mais do que nunca. Hoje aqui um foco tremendo. Mais do que nunca, tremendo. Galera. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem Papo de Mãe para você. Simbora, meu povo, eu Entre Família, por aqui na sua tarde de quarta-feira, meio de semana, o que você está inventando aí enquanto assiste ou deixa o volume mais alto, vai acompanhando, deixa mais alto o volume, né, pastor? Peraí, deixa mais baixinho, enquanto vai acompanhando a nossa programação. Você vê, gente, que eu tô sofrendo bullying ao vivo. Ai, não. Olá. E agora, o que é bullying, será, hein? Será que isso já se caracteriza depois a gente volta bullying? Com a Pro daqui a pouco. E aquelas Mas aí a gente acerta essa diferença. Aquelas figurinhas que tem no WhatsApp que a gente manda pra lá, pra cá, faz umas figurinhas do amigo e tal. Como era lá na escola, eu te pego lá fora. Cuidado, hein? Aí criava não pode, não é essa fase não. É isso, gente, estamos falando sobre isso, briga na escola, bullying, e aí vem aquela perguntinha pra galera interagir, né, pastor? Pessoal, nossa pergunta do dia, você tá já interagindo com a gente, tá aparecendo aí na tela, nosso WhatsApp, você pode enviar pra gente. Olha só, seu filho está passando por alguma fase normal de convivência escolar ou será que está vivendo uma situação de bullying que exige até uma intervenção familiar? Responde aí pra gente e manda a sua interação, porque de verdade esse é um assunto que cada dia está ficando mais difícil, porque parece que as pessoas estão cada vez mais com dificuldades e tudo. Maldosas, e eu sei que as mães vão ter um jeito de lidar, porque a maldade, tem criança ali que às vezes... Pequenininha não, a criança não tem maldade. E aí você vai ver, rapaz, e fala cada coisa, e enfim, traz algumas situações constrangedoras para os amiguinhos também, né? E aí vamos saber como é que o pessoal de casa tem lidado com isso. Como é que você lida com o seu filho nesses conflitos da escola? Como é que você, mamãe e papai, ajustam as coisas aí? Mas eu quero ver com as mães que estão aqui, Abinal. Será que elas lidam com isso como? Patrícia, o clube da Luluzinha reunido de novo. Nossa, tô E a gente vai ficar aqui só assistindo, viu? Aí babando, né? Porque tem muita coisa boa. Porque eu quero falar, mas eu não posso, eu tenho que entrevistar, não posso ser tão amiga. Eu tenho aqui ao meu lado 3 mães de adolescentes, né? A gente tem a Axa, que é a mãe da Adriele, que ainda não é adolescente, pré-adolescente. Tem um bebezinho, o Anthony, e tem o Andrei, que é um adolescente de 16 anos. Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer a gente tem a Luciana, que é a esposa do Tito. Que é um adolescente. Que é um adolescente. Eterno adolescente. E mãe também da Camila e da Gabi. A Camila é adolescente, a Gabi ainda é pré-adolescente. E a gente tem a Eliane, esposa do Abinal. A gente tá dando nome a essas pessoas, mas a Axa trabalha também na rádio, também é cantora e também tem um filho que trabalha aqui com a gente como jovem aprendiz. A gente está dando o nome de pessoas que vocês conhecem, né? E a gente também tem o marido, o Gustavo, que trabalha com a gente aqui no estúdio e agora não está mais no nosso estúdio, mas enfim, né? E temos também a Eliane, que é a esposa do Abinal e que ele está quietinho aqui hoje, porque a gente vai falar muito das responsabilidades dele, né, Eliane? Isso mesmo. Hoje é o dia de colocar ele na berlinda. Mas vamos ao Papo de Mãe. Esse é um quadro que a gente tem para a gente poder abrir o coração. A gente sabe que existem mães que querem uma idealização de uma coisa que na prática não existe. Então a gente traz algumas situações para a gente ter como exemplo a gente, como realidade, e falar com a mãe de casa e elas se conectarem com essas situações. Então, para isso,
Não vamos expor tanto assim vocês. A gente vai colocar aqui no telão algumas situações e a gente quer saber como que vocês reagiriam ou como o seu filho reage, dependendo de cada situação que a gente vai colocar aqui. Podemos colocar na tela, por favor? Vamos lá. O que você faria? Seu filho diz que ninguém quis fazer o trabalho em grupo com ele. Vai, Lu. Camila. A Camila, ela é fácil de se agregar, né? Então, assim, Ela vai formar o grupo, né? Ela vai formar o grupo. Ela vai formar o grupo. Mas, ao mesmo tempo, quando ela vê que tem alguém que não conseguiu e que está sozinha, ela chama essa pessoa. Então, ela não permite que alguém se sinta isolado ou de lado. Ela é essa pessoa que agrega. Eu acho que aqui os três, né? No meu caso também. O Bruno também, ele vai pegando ali, ele tem o grupo deles, né? Eu acho que o Samuca também, Ele né? já passou por uma fase em determinada série que ele estava se sentindo meio isolado. E daí aconteceu isso, dele estava meio fora dos outros amigos. Aí como você... Aí eu falei pra ele, filho, quem tá perdendo são os outros. Essa mesmo. Eu falei, filho, isso vai passar, é só uma fase. E realmente passou, então passou mesmo. E aí a gente tem que ter conseguiu se paciência adaptar. também, né? Porque às vezes é uma fase de todos eles que estão passando por mudanças, né? Então a gente tem que ter paciência também, que isso passa. Acho que não é uma coisa assim que a gente também tem que pegar aquilo e falar, nossa, meu filho tem que ir na escola, que ninguém quer falar com ele. Tem que incentivar eles a se resolverem. É mais ou menos assim que você faz com seus filhos? Sim, sim. André, ele sempre foi líder, né? Desde pequenininho. Né, filho? Cadê? A mamãe te ama, filho. Ai. Deve estar vermelho essa hora. Mas ele sempre foi muito líder. Lá em casa a gente sempre teve muito diálogo. Então, assim, às vezes ele me trazia alguma história, né? Ah, mãe, que fulano, porque ele é diferente. Então, eu sempre ensinei a buscar. Traz para perto em um trabalho. Se ele não se identificava muito com esse amiguinho, eu falava, tá, tudo bem, não vai ter no convívio no dia a dia, mas pelo menos seja educado, passe por ali, dê um oi. Se você percebeu que ele foi o único que no trabalho não teve grupo, chama para o seu grupo, ainda que você não tenha tanta intimidade. Mas para mim, pra gente é um pouco mais fácil, porque eu sou baiana, né, gente? O baiano, a gente chega já agregando todo mundo. E você é muito comunicativo, então é difícil, né? Ó, eu vou servir o chazinho aqui. Deixa eu explorar aqui a Eliane, a nossa esperança. Linda! Para ler a próxima interação, a próxima situação, enquanto eu vou mudando de função aqui agora, Tá Eliane. bom. Fala aí. Concentra Próxima aí. situação na tela, vai. O que você faria? Que eu não estou conseguindo ler. Vixe, o que você faria? A escola informa que seu filho praticou bullying na sala de aula. Nossa. Eu acho que primeiro é assim, o que é o bullying, né? Que foi aquela primeira questão que a gente falou ali com a Marizane no começo, né? Até que ponto, como é que vocês fazem? Vocês já receberam uma ligação dessa? Eu recebi. Eu recebi e eu fiquei apavorada. Eu falei assim, como assim? Meu filho está praticando bullying. Só que foi engraçado que primeiro ele chegou me contando uma história, né? Porque sempre tem uma história, né? Qual é a história? Ah, porque a gente inventou uma brincadeira. Todo mundo que estava junto aceitou que era de puxar a calça do colega. Todo mundo aceitou, porque eu costumo dizer lá em casa assim, só é bullying quando o outro... Não. Aí eu falei assim, Bruno, isso não é brincadeira para uma escola. Não é em ambiente nenhum, mesmo que todos tenham assinado, ok, estamos de acordo, isso não é uma brincadeira que deva ser feita na escola. Então é óbvio que ele me contou antes que o monitor vai ver e isso vai dar ruim, né? Eu falo assim, bem carioca, isso vai dar ruim. Mas deixei, respeitei, dei meu recado. E aí chegou o recado. E aí a gente vai para a escola, né, com a cara lavada, né, tendo que dizer assim, diferente do que a professora falou, eu conheço meu filho. E ele é tão líder a ponto de que foi ele que inventou a brincadeira com mais um. Então ele estava lá no quartel, né, no cartel, né, era ele que inventou a brincadeira. Só que no meio da coisa, um não quis mais, ou a professora viu, a monitora viu e não quis. E aí chegou em casa falando para a mãe. E aí aquele negócio ficou enorme. E ele dizendo assim, não mãe, não mãe. Aí, para piorar a situação, a mãe veio falar comigo. Como se eu não tivesse dado disciplina suficiente, a disciplina para o meu filho.
E eu falei assim, não, peraí, né? Vamos lá. Quem estava participando? Aí ele meio que dedurou, entendeu? Uhum. Aí eu falei assim, meu filho estava, e desde o começo ele disse para mim que estava. Ele não entendeu, quer dizer, ele passou dos limites da brincadeira, ponto. Vamos aceitar isso, que é melhor do que ficar, né, penteando. Mas e aí, eu vou jogar para minha super mestre aqui no estúdio. Vamos aproveitar. Como é que a gente disciplina, Marizane, uma criança como essa? Como é que a gente... Porque ele não entendeu que aquilo foi mais do que uma brincadeira. Essa foi a grande questão da nossa conversa com o diretor, com a coordenadora e tudo mais. Fala pra gente, Marizane. Bom, primeiro, essas mães aqui são super sinceras, né, gente? Que espetáculo. Por mais mães assim que falem a verdade. Eu fiquei ouvindo vocês falar e fiquei pensando, né? Autonomia não é abandono. Autonomia é você vai dando para o seu filho condição dele se posicionar, de contar a verdade e resolver os problemas. Quando você fala que seu filho trouxe, mostra que em casa tem um ambiente onde ele poderia chegar e falar a verdade. Uhum. Então aqui está o primeiro passo. Segunda coisa que faz a gente pensar não é o fato de que todos riram que não seja desconfortável ou de que seja uma brincadeira. Tem coisas que você vai aproveitando aquela oportunidade, ainda que comportamento inadequado, de transformar aquilo numa formação, dizer, todo mundo gostou no começo, mas não é uma brincadeira adequada. E você vai aproveitando aquele momento para fazer a formação, trazer um conceito diferente, explicar como o outro se sentiu e fazer perguntas. Como começou? Que momento que ficou desconfortável? O que você fez ali? Ok, e agora? Para as mães que vão tirar satisfação, também queria falar. Às vezes, o tirar satisfação no lugar errado e da maneira errada pode também não ser o melhor caminho. Mas o diálogo sempre vem. A escola sempre vai estar de portas abertas para isso, né? Fazer a mediação, conversar, acolher essa criança. E olha, quem é mãe, quem é pai, está sujeito de, em algum momento, passar vergonha e a oportunidade de fazer a formação, de educar. E a consequência vem para todos, né? Não vem só para quem foi o idealizador. Quem participou também teve consequência e a escola seguiu ali o curso, mas que é doído. Você pegar uma advertência, né? Seu filho praticou bullying, nossa, eu fiquei semanas. Claro que a gente tirou eletrônico, claro que a gente conversou, claro que a gente trouxe isso. Mas aí sempre tem aquelas piadinhas, quando a gente vai falar, mas isso é bobagem, na minha época não era assim, né? Então... Enfim, vamos passar para a próxima questão aqui, que eu já me expus demais, né, Marizane? O que você faria quando você descobre que seu filho filmou uma briga e compartilhou no grupo da turma? Eita, porque agora tem celular, né? Embora no período de aula não seja aceito, as crianças levam o celular e filmam. E aí, vocês tiveram alguma situação como essa? Não, de um dos meus filhos, dos dois, né? Porque o outro é bebezinho ainda, tem 1 aninho, deles filmarem, não. Mas a gente conversa muito lá em casa sobre a participação. Eles vieram a ter celular no período da pandemia, porque as aulas seriam online, né? E então houve essa necessidade. Mas em todo o tempo não levava celular para a escola, inclusive esta nova lei agradou muito ao meu coração, lógico. Porque a escola é lugar de estudar, não é também se divertir, se socializar, mas um dos principais objetivos é a educação. Mas se acontecesse comigo esta situação, o que eu faria? Em primeiro momento, lá em casa a gente conversa muito e tudo muito aberto, então eu sentaria com ele e teria um papo de não mente para mim, me fala a verdade, porque ainda que você tenha feito, para mim vai ser muito mais fácil ouvir da sua boca do que você dizer não, mãe, porque você está com medo e depois eu descobri isso daí e você perder a minha confiança. Então, a gente tem essa regrinha lá em casa, não perca a minha confiança, senão você perde tudo. E também, desculpa. Pode falar, amiga, pode falar. Também eu acho muito legal a gente descobrir o que motivou ele a filmar essa briga, o que motivou ele a compartilhar, para ir na raiz do problema e a gente tentar identificar para não acontecer isso novamente ou outras coisas que motivem ele a expor outros amigos, outras crianças, né? Que aí acho que eu encontro 2 questões, né? Uma porque filmou
né? Aquilo que a Marizane falou assim, teve uma intenção. A gente pode dizer assim, a criança foi maldosa, né? Porque aí a gente está taxando a criança de ser aquilo, mas houve a intenção de propagar aquilo que estava acontecendo. Então, isso já caracteriza um bullying, acredito eu, de acordo com o que a gente está aprendendo aqui. Mas você concorda comigo que nós estamos falando de uma faixa etária de adolescentes que tem uma necessidade de pertencimento? De um grupo que seja, de dizer eu também estou vivo, eu também estou aqui nessa escola. Então, assim, também é muito difícil para eles. Então, em todas as situações, eu não sei se as outras mães vão concordar comigo, né? A Marizane, que hoje é a nossa profissional, líder da área da educação, mas a gente também precisa ter um olhar de um pré-preparo como mãe, como pai, para ajudar essa criança, esse adolescente, a entender que ele não precisa expor um colega ou se expor em uma situação para ele ser amado, valorizado e aceito, né? Então, é um trabalho conjunto com a escola. Não existe família aqui, depois que sai é só a escola. A família, ela precisa andar junto com a escola para que esse indivíduo, de fato, forme um caráter, né? Eu entendo assim. E lembrando que isso pode acontecer com colegas e pode acontecer com o professor. Os alunos fazerem um bullying com o professor, né? Então, uma vez aconteceu um episódio da professora falar com a minha filha e a colega entender que ela empurrou a minha filha. E aí a colega falou, professora, você empurrou, não sei o quê, só que não foi o que aconteceu. E aí ela veio, me relatou o que tinha acontecido, né? Eu ponderei, conversei com ela, falei, filha, a professora não fez isso, então tá tudo certo, né? Só que a outra aluna, ela quis causar. Botar lenha na causar. Então, assim, a professora ficou bem chateada, eu fui na escola, conversei, expliquei o que a Gabi tinha me contado, né? Então, assim, hoje em dia não é só o aluno com o aluno, né? É o aluno com o professor, né? E também o professor para o aluno. A gente tem mais uma situação, pode colocar na tela. O que você faria se seu filho diz que um colega sempre o provoca, mas a escola informa que ele também reage e inicia as provocações? E aí? Samuel é o provocador? Não é que ele é provocador, ele é meio competitivo, sabe? Aí quando entra assunto de futebol ou da mesa de ping-pong, então a gente nota que dá aquele choque. Mas não fui eu, mãe. Né? Chega em casa todo cheio da... Não, isso, já todo querendo se explicar. Né? Parece que abre uma asa, assim, então, né? A gente, pode fechar asa, pode fechar a asa. gente tem essas situações assim de competição na escola, né? Mas quanto a provocações, a mãe da TV vai falar para ele não responder as provocações. E a mãe real? Aí a mãe real vai dizer para ele, filhos, se imponha, coloca o seu... Ele tem que se impor, né? Eu acho que eles têm que se impor mesmo, mas com sabedoria, com respeito. E só tem depois, quando chega no... Eu costumo, assim, a perguntar, né? Quando ela fala assim, é porque fulano não para de mexer comigo, de me focar. Mas por que ele fez isso? O que aconteceu? Né? O que você fez para ele fazer isso? Mas então, você é daquela que culpa mais a criança do seu filho? Eu sempre culpo mais o meu. Os meus estão sempre errados quando eles começam a me contar. Eu questiono, porque assim, as duas são muito calmas e tranquilas. Então eu sei que elas não fariam uma coisa de graça. Entendeu? Mas mesmo assim, eu questiono. Coisa. Eu falo assim, mas o que aconteceu? Por que ele fez isso? O que você fez? Como que você reagiu? Para eu poder... E aí, se você recebeu tudo, né? Porque a gente está mais velha, então a gente consegue, Você errou. Aí você fala, você errou? Falo. Você está provocando também? Sim, falo. Com certeza. Fala também, Axel? Sim, com certeza. A gente teve uma situação de um colega partir para agressão física contra o Andrei, né? Ele já tinha comentado comigo. Só que assim, o que acontece? Eu conheço os meus filhos, mas eu também espero um pouco para ver se de fato aquilo é só em um momento ou se é algo que tem uma constância, né? E aí eu sempre olho o celular e agora ele vai sair, olha o celular dele, né? E aí peguei uma conversa, aí fui lá, falei assim, Andrei, e essa situação aqui? Mãe, mas eu já tinha falado com a senhora, o menino ameaçou de na saída bater nele.
Aí eu falei assim, aí ele foi, ficou com medo e apagou a mensagem. Eu falei, nunca se apaga uma mensagem. Fui lá, bota lá no grupo, vê se tem mais alguém no grupo, pede para a menina me mandar um print. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos na escola. E na frente da diretora, eu preciso que você continue sendo verdadeiro. Então, o que você falou comigo, você precisa reafirmar. E aí eu falo para você, às vezes você pode pensar assim, ai, mas os filhos dessas 3 mães são tão anjinhos. Não, gente, a gente tem várias situações que talvez você não tenha, que não tenha sido perguntado aqui. Mas é importante você ir até a escola e agora também partir para um segundo passo. Olha, eu fui, aconteceu isso e levei ele, tá? Eu nunca vou sozinha. Eu levo meu filho, ele precisa aprender a ser responsável por tudo que acontece. Levei, mostrei, a diretora tirou um print e eu falei assim, olha, eu gostaria que você entrasse em contato com essa família, porque o meu filho agora está com medo de vir para a escola e ele precisa vir para a escola. Se caso isso continuar, infelizmente eu vou precisar tomar outras medidas judiciais. Por quê? Porque eu também preciso proteger meu filho. Mas ao mesmo tempo eu sei que essa criança que está fazendo algo com ele está tendo algum problema também nessa casa. Porque nenhuma criança vai ter um contato desse com outro sem nenhum problema. Sempre tem, gente, um pedido de socorro por trás de tudo isso. Então, acabou que o menino ficou uma semana sem ir para a escola, não sei o porquê, mas depois deu tudo certo. Então, você valida o seu filho entendendo que você o ama, que você está ali para proteger, mas você também diz para ele que ele precisa se cuidar, colocar um limite, mas sempre com amor, porque nós também conhecemos a Deus. E o que Deus nos ensina? Então, a gente precisa ir por esse caminho, né? E aí, gente, será que você está indo bem nessa missão? Porque é uma ciência educar filhos. Como é que a gente vai conhecendo o coração, a reação dos filhos, aquilo que está de verdade, aquilo que precisa ser corrigido, porque a natureza da gente tem realmente essas partezinhas ali que aparece aqui ou acolá, que o filho fala, mas não era bem daquele jeito, que dá uma arrumadinha. Como que você repreende? Como é que é o castigo aí da sua casa? Qual é a repreensão? Você precisa de uma ajudinha? Está aqui a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Porque o que nós estamos falando aqui nessa tarde tem muito a ver com o caráter que você está ajudando o seu filho a construir. Porque realmente segurar as broncas que ele... Sabe os BOs que cada um de nós tem na vida? Será que a gente sabe realmente encarar as consequências? Será que nós vamos realmente falar aquilo que é de verdade diante de um chefe, diante do esposo, da esposa? Porque a vida real começa nessas interações, que começa com uma briga da escola, mas revela muito do coração de cada um de nós. Aproveite, peça pra gente essa revista, porque esses temas todos estão aí diante de você como interrogações e você tem várias respostas aqui. Que tal pedir pra gente agora o WhatsApp da nossa produção aqui para você pedir a Escola Bíblica, melhor dizendo, é o 1298-244-4449 e você pede para a gente agora de forma gratuita e a gente manda até você a revista Esperança, mas essa edição, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pede para a gente. Eu vou ter que me despedir por aqui, porque a gente já estourou todos os minutos que a gente tinha. Obrigada, meninas, pela presença de vocês, por abrir seu coração. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais esse assunto aí do bullying. Será que a criança está sofrendo também? Vamos levar para a roda de conversa e conversar com a nossa educadora que está aqui no estúdio. Até já! Estamos de volta aqui no Entre Família e agora nosso quadro Na Prática vai realmente entender, vai nos ajudar a entender melhor como a gente intervir para abençoar nossos filhos e também atenuar essas discussões, brigas, bullying, essa coisa que está aí um conflito constante, deixando a sua casa ou seu filho fora da sintonia de um convívio saudável na escola. Vamos aos sinais de alerta. Sinais de alerta no dia a dia escolar. A criança chegou em casa com alguns sinais ali, a gente fica atento, né? Primeira situação, mudança repentina de comportamento. É bem interessante isso, né? A criança, ela já tem naturalmente a forma dela. Chega, joga as coisas, tal, não sei o quê. Extrovertida, ou um que é mais acanhado. Quando ela os pais precisam ter noção, assim, né, do comportamento. O que está acontecendo? Mas aí tem uma situação. Quando você tem um adolescente que não quer falar, você sabe o que está acontecendo. Como é que a gente entra... a gente sabe que é um sinal de alerta, mas a gente não sabe, às vezes, como intervir ali o que aconteceu. Baita pergunta, hein? É que eu ia só aí eu lembrei lá em casa, né?
Você sabe que os adolescentes e os filhos adultos dão sinais, né? Eu acho que até um sinal corporal, né? O olhar, assim. Sim. A gente precisa tá muito mais em estado de alerta para encontrar o momento que ele quer ouvir, o que ele quer a sua pergunta. E mesmo quando ele diz que não quer falar, ele precisa da sua pergunta porque ele precisa saber que você está se importando. E cada casa vai encontrar o seu jeito de buscar essa conversa, né? A gente vai fazer perguntas diferentes, que chegue lá. E você percebe a hora que ele quer parar de falar, também não adianta mais, né? Lá em casa, assim, as meninas me perguntam uma coisa, que elas começam a se mexer, eu já sei que... Tem um limitezinho ali de deu a hora, tolerância, não né? adianta depois daquilo, né? Então, esses sinais, cada mãe, cada casa vai encontrar. Lá em casa, uma das coisas que a gente costuma até, a Eliane tá ali depois, ela até confirma isso, que a gente faz é no momento, principalmente, de dormir. Na hora de ir pra cama, aí começa, né? Querer falar e tal, e muita coisa do que não falou ao longo do dia. Aí quer, não sei se é para enrolar a gente um pouquinho, né? Pra ir dormir mais tarde. Mas é um momento muito legal, que a gente... E geralmente ele pede, tem 13 anos, mas ainda pede. Deita um pouco comigo, dorme um pouco comigo e tal. E aí, nesse momento, que aí estamos deitados ali e tal, já preparando para dormir, aí pronto. Começa a falar de uma coisa, de outra tal... É claro, tem outros momentos, né? Que o Samuel, ele se abre, a gente faz isso, chega de um jeito, viu que não deu certo, vai de outro, não quer falar, até que aos pouquinhos ele vai falando. Mas esse momento que geralmente vai para dormir, que daí ele conta tudo, como é que foi o dia, tal, como é que foi na escola, o que incomodou. História, o culto familiar, Lá em às vezes casa é uma na hora da refeição comida. junto. Então, comida, gente, para adolescente, para Uhum. puxar conversa. Ele se desarma. Assim. Se eu der uma comida gostosa, se eu fizer alguma coisa que ele goste, aí ele se quebra e daqui a pouco, porque hoje foi chato, porque hoje aconteceu isso, porque hoje aconteceu aquilo outro, né? Mas tem mais um detalhe aí, vamos lá? Uma segunda situação aqui, ó. Alteração na rotina. Faltou eu falar junto. Olha aí, a gente, o jogral, né? Jogral. Marizane, eu acho que você tem, toda casa tem um ciclo de coisas, atividades, de repente isso quebrou ali e você tem também aqui como identificar algo. E você sabe que a rotina é um espaço de segurança dentro de casa, né? Então, a rotina para alimentação, a rotina para o estudo, a rotina para conversa. Tem alguns estados do nosso Brasil, eles têm, culturalmente, tem uma coisa para o Rio Grande do Sul, tem a coisa do chimarrão no final do dia, que é o momento que o povo senta junto, né? Tem outras regiões que é a mesa, todo mundo tem que sentar à mesa para a refeição. Então, a rotina, ela é um projeto de segurança. Alguém começou a se desviar da rotina, aí vem a pergunta especial, né? Você tem que encontrar... Não adianta perguntar como foi seu dia. Tudo bem. Não funciona a pergunta óbvia. Então, nem que você vá ao GPT, me ajude aqui com a pergunta diferente. Mas precisa fazer e observar. E para alguns casos, a gente fala assim, anota. De onde que ele veio diferente? Foi da escola? Foi da natação? Foi da igreja? Isso aqui vai te dando sinais. Eu acho que aqui então fica a terceira dica aqui, ó. Quando a criança evita falar da escola. Opa, faz de tudo, mas e aí, como é que foi e tal? A aula foi boa? Nada. E o amiguinho? Nada. E não fala sobre a escola. Isso Ou é até sinal? no tom da voz. Isso. Fala, né? Quando se refere àquele assunto. E olha, vai na escola e conversa. Porque eu vou dizer para você assim, ó, mãe e pai sente quando tem alguma coisa diferente. Mães e pais que estão próximos. Isso, se você observa. É verdade. Você olha a textura da pele, o olhar, o timbre de voz, mãe e pai sente. Então, vai na escola, fala, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa. Você pode observar para mim também? Então, essa parceria vai te ajudar. É verdade. Temos mais alguns sinais. Esse aqui eu acho que é o próximo, por favor. Sinais emocionais. Autoestima baixa, uma tristeza. Chorar por qualquer coisa. Chorar por qualquer Ou coisa. se Às irritar vezes demais. às vezes a briga, né? Uhum. Às vezes a briga, assim, às vezes eu vejo que o mais velho já tem a briga, né? O mais velho com o mais novo, isso faz parte da rotina lá em casa. Mas de repente Quando tá não demais. acontece, quebrou a rotina. Aí eu falo assim, aconteceu alguma coisa? Porque você hoje não tá bom, não. Às vezes eu entro no carro, teve outro dia, eu falei assim, olha só, o espírito lá que tá meio ruim, a vontade, vai ficar lá em casa, tá? Porque aqui eu quero sentar do meu lado, o Bruno que eu conheço
fica leve, fica leve. Aí ele é fechado, tal. De repente dá uma comidinha pra ele. Mamãe, outro dia eu tava vendo no YouTube, não sei o que, olha isso aqui que legal e tal, a gente pode fazer lá em casa pra comer. Sempre é coisa pra comer, é engraçado. Mas é isso, né? Olha, outros sinais, às vezes a criança quer usar uma roupa que cobre o corpo, tá calor, tá saindo com camiseta. Às vezes, agora, essa coisa da automutilação, essa de se esconder, precisa, né? Olha, alguém falou aqui, eu olho o celular. Olha mesmo. Sim. Olha a mochila. Não, minha privacidade, mas espera aí. Que privacidade é essa, né? Você tem o pátrio poder sobre aquela criança. Você que responde criminalmente, civilmente. Então, direitos iguais entre os iguais, eu dizia lá em casa, né? Então, Nossa, e é que gostei dessa frase. Que muito pai e mãe está entrando nessa discussão justamente indo de igual para igual com uma criança de 5 anos, com um de 7, com um de 8. Gente, as funções são claras e não é aqui porque manda. Pai e mãe é responsável, por isso que você assina tudo, por isso que paga as coisas. E, inclusive, na lei a gente responde pelos atos dos filhos. Exatamente. Então, assim, como é que você não vai entrar na privacidade do seu filho? Qual é a privacidade? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje a escola ela é obrigada a comunicar essas mudanças emocionais aos órgãos reguladores, conselho tutelar. Né? Se há um bullying comprovado, ela encaminha, às vezes, até para a delegacia mesmo. Você falou com a família não teve ações. Ideação suicida, automutilação, seja com a unha, com tesoura, com seja lá o que for. Então, a escola também tem essa responsabilidade. Então, esses sinais não podem ser escondidos. Vá à escola e converse. Se você frequenta uma igreja, vá, converse com seu pastor, com seu líder religioso. Isso ajuda muito. Muito bom. Mais uma dicasinha ainda ficou aqui, ó. Frequência dos sinais anteriores. Eu acho que junto e misturado, essas coisas vão aparecendo aqui e ali. O conjunto delas é um sinal bem claro que tem algo errado. Pra gente não entrar na neura assim, ai, meu filho não quer conversar hoje. Pronto, tendo um problema gigante, né? Então, a frequência e o comportamento que você, mãe e pai, se você prestar atenção, você vai identificar. Vai identificar. Meu irmão é enfermeiro, né? E aí ele falava assim, ó, quando uma mãe chega no hospital e diz assim pro médico, eu não sei o que é, mas meu filho não tá bem, o médico bom, ele deixa em observação. De madrugada, um sinal de apendicite, alguma outra coisa, porque pai e mãe lê filho. Verdade. Então, olha aí. Vai lá. E eu creio que de todas as coisas que a gente está falando aqui, você precisa receber a dica de ouro. E hoje tem uma sugestão linda para você no quadro que a gente tem aqui do Fica a Dica. Fica com a gente aqui para essa dica. Vamos lá, solta a vinheta. Será que você carrega culpa ou memórias lindas de gratidão por aquilo que você tem construído com seus filhos? Eu sei que eu estou falando hoje à tarde aqui para várias mães que já são até avós. E hoje, se você entender assim, ó, como é que eu posso ver se eu dei certo como mãe, como pai? Vendo como os filhos educam seus netos, aquilo que de verdade ficou ali nos valores da vida, que eles inclusive transmitiram para os seus netos, com certeza você acertou muito como pai, como mãe. Agora, quando a gente vê os filhos se desviando daquilo que eles viram em nós como pais, é porque talvez a gente não estava prestando tanta atenção. Não sabendo como está por aí, eu quero repartir com você uma dica. Se você que está grávida, que está me ouvindo, se você planeja ter filhos, antes de tudo, ler esse livro já é um grande preparo. Se você agora é pai e mãe, você pode ler que vai ser muito útil. O que você está falando, pastor? É exatamente esse livro aqui, o livro Orientação da Criança. Esse é um compêndio que foi escrito por Ellen White e faz parte de uma série justamente de educação familiar. E quando você recebe aquela dica de ouro, aquela dica que vai entrar no dia a dia, na prática da educação, para a formação do caráter do seu filho e da sua filha, é algo que a gente precisa repartir com você. Se você quer ter acesso a esse material, você pode entrar no site da nossa editora, a Casa Publicadora Brasileira, a CPB,
cpb.com.br é o site que você pode adquirir esse livro. Ou também pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, é o 0800 979 0606. Você faz o contato com a CPB e você pode adquirir esse livro. Uma dica de ouro. Eu fui educado, a minha avó deu de presente esse livro numa edição anterior, mas a minha mãe nos abençoou, ou me abençoou, porque eu sou filho único, e também eu usei na educação dos meus filhos. Eu e a esposa tivemos esse livro como um livro de cabeceira, e eu estou dizendo para você, faz toda a diferença os temas que ela trata nesse livro. Vai aí a dica, vai atrás desse material. E vamos com interações, é o momento de você aparecer por aqui na tela do Entre Família. Começamos com a Neide. A Neide diz o seguinte, ó, boa tarde. Oi, Neide, boa tarde para você também, viu? Minha neta prefere ficar sozinha no recreio. Ela diz que não briga com ninguém, mas também não consegue fazer amizades. Isso é normal ou merece atenção, Marizane? Olha, depende muito da personalidade da criança. Tem gente que gosta do seu espaço, né? Tem que observar se não é uma exclusão. Exclusão não é para se aceitar. O que eu sugiro para você? Converse com a escola. Lá na escola, os monitores observam, trazem dicas e sempre tem aquele aluno, filho das mães que estava aqui agora há pouco, que gostam de fazer amizade. Então, incluir intencionalmente é bem bacana. Como numa atividade, numa aula de arte, numa aula de educação física, alguma coisa assim. No caso, era uma menina, né? Então, assim, algum momentinho em sala de aula, se você, de repente, manda só um recadinho para a professora, tô achando meio estranho, minha neta, né? Não tá querendo e tal. Começa com a professora, eu acho, né? Procura a escola, a orientadora educacional, no nosso caso, ela faz essa ponte, a pastoral, se tem na escola. E sempre tem aquelas crianças que gostam de agregar, que tem isso como missão, sabe? São ensinadas em casa. Natural já, aquela coisa e elas bonita. fazem com alegria. Então, exclusão não é para ser comum. Vai lá e busca ajuda. Ainda mais na escola, né? Que as crianças adoram ficar. Pois O que é. mais gosta é estar junto com os amigos. É mais do que a aula, claro, né? Temos mais interação, vamos lá. O Carlos, participação masculina aqui. Boa tarde, Carlos. Meu menino se envolve em muita discussão. Ele diz que só reage quando mexem com ele. Mas fico na dúvida se estou ouvindo toda a história. Como orientar sem defender nem condenar? Isso foi uma coisa que a gente estava falando ali, né? Verdade. Acho que ele pegou o ponto Geralmente eu condeno, já está condenado, né? Mas como é que faz? Porque às vezes pode ser o contrário, né? Pode vir de fora, né? Eu vou dar a dica dos R's. Tá. Pergunta para o seu filho assim, você respondeu ou reagiu? Porque existe uma lacuna grande aqui, né? Eu respondo uma provocação ou eu reajo a uma provocação. A escola é o laboratório da vida. Tudo que você vai ter na vida lá na frente, provas, avaliações, situações, você tem na escola. Então aproveite esse laboratório da vida para treinar o que é o futuro lá. E ajudar essa criança, né? O que aconteceu antes, onde é que você estava, que situação, o que você fez depois, quem viu, quem você procurou, alguém da escola viu, porque se ele sentiu ali, eu digo para ele, não ignore, porque às vezes é o Espírito Santo falando com esse pai, não ignore os sinais. Porque, como a gente falou anteriormente, as crianças dão sinais sempre, a cada momento, né? Sempre, sempre. E falando em sinal, deixa eu falar para você que tem um sinal que está chegando mais longe. Pois é, estou falando da Rádio Novo Tempo, em Brasília. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, e já agradecendo, claro, aos Anjos da Esperança, eu chamo intervalo porque quero trazer algumas novidades aqui para você também, falando sobre esse tema dos Anjos da Esperança. E rapidinho a gente já volta. Entre Família de volta aqui na TV Novo Tempo. E gente, você sabe que criar os filhos em meio aos desafios aí do dia a dia nem sempre é fácil, né? Eu digo que não é nem sempre, eu digo que não é fácil. Por isso, a missão da Novo Tempo é apoiar famílias e esse é o foco da programação tanto da TV Novo Tempo quanto da Rádio Novo Tempo e os conteúdos produzidos pelo departamento de web também. E a grande alegria do momento, você sabe qual é? Sabe?
sabe, né? É que agora nós temos a Rádio Novo Tempo em Brasília. Olha que grande bênção. Esse que já era um sonho antigo aí, esperou mais de 30 anos para acontecer e se tornar realidade. E agora sim, é uma realidade. A Rádio Novo Tempo já está alcançando várias cidades do Brasil, mas a capital do país ainda não tinha esse sinal. E esse sonho, ele só se tornou realidade porque Deus abriu as portas e porque milhares de anjos da esperança também decidiram fazer a sua parte junto com a gente nessa missão. E se você é um anjo da esperança, saiba que a sua oferta já está fazendo a diferença e hoje quase 3 milhões de pessoas podem ligar o seu rádio em casa, no carro, no trabalho e ouvir a mensagem que traz esperança a milhares de corações, a milhares de lares a cada dia, 24 horas por dia. E isso significa que mais famílias estão sendo fortalecidas, mais pais estão encontrando orientação para educar os seus filhos, pessoas descobrindo que Deus tem um caminho para elas. Mas olha só, viu? A missão, ela ainda não acabou. E a resposta que nós temos recebido dos ouvintes em Brasília tem sido emocionante, tem sido muito positiva. Muita gente já está entrando em contato com a Novo Tempo e pedindo a revista Esperança Novo Tempo, porque eles querem conhecer mais da Bíblia, eles querem buscar mais desse alimento espiritual, dessa água que traz esse refrigério aí. E nós queremos que a gente não quer que as pessoas fiquem sem receber esse material. E é por isso que nós precisamos da sua ajuda. A Novo Tempo, você sabe que ela não tem comerciais. Tudo que nós fazemos aqui acontece porque pessoas, assim como você, acreditam nessa missão e decidiram contribuir com as suas doações. E é a sua doação que vai ajudar a colocar esses estudos bíblicos nas mãos de milhares e até mesmo milhões de pessoas que buscam conhecer essa verdade sobre Deus, a verdade bíblica que liberta e que salva. E se você deseja participar com a gente, eu te convido a fazer agora mesmo a sua doação de qualquer valor. É quanto você sentir aí no seu coração. Faça a sua doação através da chave Pix que está aparecendo aqui na sua tela. Se preferir, abre a câmera do celular, aproxima aqui do QR Code que tem do ladinho aqui da sua TV, ou você pode também enviar uma mensagem para a gente. Deixa eu só reforçar aqui a chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Abinal, e se eu quiser fazer doação de outras formas, tem como? Tem. Entre em contato com a gente através do WhatsApp 12981766630. Fala com a gente ali, com a nossa equipe. É só você mandar aquela frase, quero doar. Pronto. O pessoal vai entrar em contato com você, ou se você preferir, já manda ali, quero ser anjo da esperança, pronto, olha só que legal. E aí você vai fazer parte desse ministério também, das formas ali de doação, tem débito em conta, cartão de crédito, boleto bancário, como você preferir, tá bom? Mas tenha certeza de que muito em breve nós vamos sim ouvir histórias de pessoas que encontraram esperança porque alguém, assim como você, decidiu colaborar com essa missão de levar esperança. Faça parte você também dessa história. Ajude a Rádio Novo Tempo de Brasília a levar esperança ainda mais longe. Nós vamos de interações aqui. O povo já falando com a gente é Eliana. Boa tarde. Boa tarde. Estou assistindo ao programa e acabei de receber essa mensagem da minha filha. Passaram um negócio no meu cabelo. Não. Um dos meus colegas. Comecei a chorar porque deixou ele todo duro e seco e ficou fedendo. Fiquei desconfortável, tive que ir ao banheiro lavar. Quero ir embora. Ela tem 16 anos, tem TEA, suporte 1, que é o autismo. Todo ano escolar é um desafio. Olha só, acabou de chegar para ela, assistindo aqui o programa, ela entrou em contato com a gente. Eu fico pensando assim, geralmente quem é mais frágil está suscetível a esse tipo de coisa. Então, no caso, a mãe está relatando que a filha tem autismo. Então, assim, naturalmente, já tem uma exclusão, né?
como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Ou como é que a gente percebe qual que é o limite? Igual a gente estava conversando. É o gordinho, é a quatro olhos, é a Olivia Palito, é a nariguda, é o pé grande. Esses rótulos. É o girafa, né, pastor? Que a gente ficou aqui. Sim. Então, assim, até que ponto ela pode olhar e falar assim, isso aqui tá exagerado? Claro, claramente isso aqui tá exagerado, né? Aí não deu, né? E ela mais frágil. Olha, eu também ficaria com vontade de chorar. Se fizesse com o meu cabelo, Imagina. né? Mesmo que ela até a nível de suporte 1, isso deixaria qualquer um constrangido, né? A gente até falava aqui no intervalo, né, de criar com os nossos filhos técnicas de defesa, seja de fala, seja de postura corporal, seja de procurar alguém, de se posicionar, né? Estava brincando aqui, contando assim, eu me preocupei muito com as minhas meninas, quando eram pequenas, em fazer um instrumento musical para ter ocupação na igreja e natação para poder você ficar em paz quando for a qualquer lugar. Mas hoje eu colocaria técnicas de defesa pessoal, porque eu vejo que quem não tem medo, parece que já repele esse tipo de situação, né? Então, o que eu diria para essa mãe, ensine para sua filha como se defender emocionalmente. Se chegar perto de você e não gostar, o que você fala, o que você faz com o seu corpo, o limite que você coloca, e vá à escola e converse, porque a escola vai chamar essa outra família, essa mãe, e vai se posicionar. E até uma coisa que aconteceu com o nosso filho, né? Vieram algumas... É que essa fase eles ficam nessa de procurar grupos e tudo mais. E tinha um grupinho ali que eles começaram a bagunçar, a ficar zoando demais um ao outro. E ele já se afastou um pouco mais desse grupo, não querendo fazer parte dessa bagunça. E com isso eles vieram contra ele. E começaram a zoar com ele, algumas brincadeiras bem grosseiras, desnecessárias, palavras também, e ele já se excluindo, e a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo e vai conversando com ele, e aí até que a gente descobriu em um grupo de WhatsApp deles ali, outro dia ele até foi defender um amigo, que eles estavam atacando esse amigo, ele foi defender o amigo, pedindo para eles pararem e tal, aí vieram contra ele também, e começou, né, aquela briga toda ali. Tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp, e na escola também acontecia, mas nesse dia que a gente viu, foi no WhatsApp, eu olhei para ele, o que foi, filho? Os meninos aqui, eu peguei o celular, a gente tem acesso a tudo no celular dele, ele sabe que a gente sempre vai estar de olho ali, tem os controles e tudo mais. Aí quando a gente viu aquela conversa, já mandei mensagem no grupo, falando com os meninos ali, não adiantou muito, porque eu escrevi, aí mandei uma mensagem de áudio, Samuel ficou até, nossa pai, ele falando com a voz desse jeito assim e tal, acho que eles ficaram tudo com medo, não sei o quê, e falei pra eles, só pra vocês saberem, dei print em tudo aqui, em toda a conversa aqui, a gente vai conversar com os pais de cada um de vocês, se não houver providência, a gente vai tomar as providências necessárias, e aí foi toda aquela coisa, fomos à escola, comunicamos à escola, e aí veio aquele grupinho lá, pediu desculpa, não sei o quê, mas excluíram de vez ele, e já excluí ele de tudo que é atividade, de tudo que é coisa. Então, dá isso. Quando os pais vão na escola, as crianças às vezes têm medo. Então, se meu pai vier, aí que vai ficar complicado. Então, mas você vê que paga-se um preço por tentar agir corretamente? Paga-se um preço. Mas se tem algo para os nossos filhos pagarem, é que eles fiquem do lado do que é certo. Justamente. E aquilo que é direito, que isso consuma a dor deles em estar pagando o preço por estar lutando por algo que é digno, não do outro lado. Então, assim, é uma escolha diária, mas a gente tem que lembrar que ela vale a pena. Ela vale a pena porque o certo continua sendo o certo. É verdade. Independente de um mundo estar ruindo ao redor, a gente tem que dar esse norte. E essa bússola moral e de caráter, alguns pais hoje, em função de um mundo estar se deteriorando cada vez mais, e o ambiente escolar é só o reflexo do que estão as famílias e o mundo como um todo, você precisa ser luz no meio disso. Sal da terra, luz do mundo. E tem crianças que aceitam e recebem esse chamado e são puras, leais lá dentro da escola. E a gente tem que louvar isso, porque isso não é ser bobo, é ser bom. E ser bom, a gente aprende na Bíblia. Ser bom como simples como as pombas, mas prudência como a serpente. Então, Deus misturou essas duas coisinhas aí para dar um equilíbrio. Mas acho que tem mais interação aí. Eu gosto desse negócio do posicionamento, né? A criança não conseguiu se posicionar, adolescente. O pai
se posicionou perante a escola e o grupo. Alguém tem que se posicionar, senão vem outro e pega a frente, né? Então, tem que saber como se posicionar também, né? Não é só sair gritando, ou só sair batendo, ou só sair revidando. Vamos lá, Rosa, boa tarde. Tudo bem com você? E Rosa, bem-vinda aqui ao Entre Família. Meu sobrinho tem 7 anos, ela conta, e é magro. Aí, ó, pastor. O coleguinha Me dele... identifiquei já. Se hoje eu sou magro, imagina há 30 anos, 40 atrás, eu era um palito. Tem 12 anos e é gordinho. E tem um apelido desagradável. Só que ele chama o meu sobrinho de palito. Já pensei em conversar com a avó dele e chamar a mãe dele para conversar com ele. O que eu faço? Ele sofre bullying quando vem passar férias ou fins de semana aqui. Dá vontade de falar assim, chama ele de gordinho. Eu sou palito, você não dá isso essa é bullying, vontade? uma ação repetida, né? Não significa que isso aconteceu só uma vez, que ela não é grave. Sim. Tem coisas que é uma vez só e não é bullying, mas é grave, né? Olha, você viu o posicionamento das avós? Quantas avós tinham aqui? Quero um beijo para essas avós, gente. Essas avós estão demais. O que será que essa babona vovó Um beijo tá fazendo? para os meus aqui, 3 netos, olá, o preferido, o predileto e a favorita. Veja como as avós estão participando da vida, né, e defendendo tudo mais. Então, você vai encontrar, se às vezes ir lá falar com aquela mãe, com aquela avó, aquela responsável, faz diferença. Aqui você vê que parece que os dois não gostam, mas os dois estão ali praticando o desconforto, né? E a dor também, né? Um se sente, né, de alguma maneira na sociedade. Ele tem uma dor, ele está acima do peso, aí ele vai na defesa, no contra o outro, também tem isso também. O espelho. Isso aí. O espelho. É isso aí. Muito bom. Mais um então, pra gente fechar, acho que dá tempo, né? Então vamos lá, rapidinho, anônima essa daqui, ó. Nesta semana, meu filho de 5 anos voltou para casa dizendo que um colega da escola estava batendo nele. Ele treina defesa pessoal e eu motivei ele a não bater na criança, como ela tem feito com ele. Mas a usar as técnicas para se defender, além de avisar a professora, certo? Meu receio é a interpretação dele quanto às minhas orientações e acabar brigando ou machucando a criança. Ou seja, apanhou. Tá pedindo para se posicionar. Ele sabe defesa pessoal, mas não está praticando. E ela falou, se defende. Ele não está batendo, ele está se defendendo, protegendo, né? se defendendo. E uma criança com 5 anos está aprendendo isso. Não significa que na primeira vez que ele for se defender, ele já vai chegar no comportamento ideal. Às vezes pode escapar. Por isso, assim, que cada situação é uma oportunidade de fazer a pedagogia com essa criança, né? E eu encerro dizendo assim, que isso daqui que a gente está vivendo é uma escola da vida. Quando seu filho foi lá, defendeu e teve um prejuízo, ele aprendeu que um dia no mercado de trabalho, se ele vê alguém sendo maltratado, ele vai sair em defesa, ele vai lembrar que o pai disse para ele, não importa o preço que você paga, eu faço o que é certo. Isso. Então, isso é muito legal, viu? Professora Marizane, muito obrigado pela sua participação. Uma alegria ter você aqui. A Mari tem no coração essa missão educação e eu sei que Deus vai continuar te usando e toda a equipe que você representa de professores que diariamente estão ali em várias salas de aula com contextos tremendamente diferentes em todo o Brasil e no mundo, né? Sim. Ser professor hoje não está fácil, mas essa missão que se une à família, vocês continuam fazendo com muita dedicação. Deus abençoe vocês. Amém. Gratidão. Gente, eu confesso que hoje vai faltar tempo aqui no final do Entre Família para eu chegar a alguma conclusão com você. Mas eu de verdade acho que fui cutucado aqui pelo Espírito do céu mesmo, o Espírito Santo dizendo assim, amigo, fala de uma coisa para esse povo todo. O problema, gente, de brigas e dificuldades que a gente está conversando no programa de hoje, revela o que está no coração. E Jesus falou o seguinte, olha, Lucas 6, 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, muitas vezes a gente está preocupado em ensinar os nossos filhos a serem fortes, vencendo a discussão ou usando as mãos para se defender. Mas talvez hoje o que a gente precisa lembrar aqui que a gente tem a oportunidade de educar os nossos filhos, não perguntando como a briga, como é que essa briga começou? Quem começou a briga? Você pode perguntar algo além.
O que estava no coração de cada um ao estar fazendo o que fez? Gente, o problema é que a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender que Jesus precisa transformar as atitudes de um jeito de tratar como Jesus tratava. A gente vai ser forte e os nossos filhos deveriam se distinguir, eles deveriam entender o que eles devem levar a vida uns dos outros. E tem gente que está levando o rancor, o mal, aquela maldade mesmo, de ter prazer quando o outro está sofrendo. O que eles estão assistindo? Aonde eles estão alimentando a mente? O que eles estão plantando no coração? Pessoal, o coração do ser humano, por natureza, é mau se não ficar próximo de Jesus. O que nós precisamos é entender que os nossos filhos vão tirar do coração aquilo que eles têm em atitudes. Que então? Será que a violência, um videogame ou algumas coisas que estão deixando alimentar o coração não estão saindo nessas atitudes? Repare um pouquinho se você não está recebendo um chamado de estar realmente verificando o que está no coração, não nos punhos e não nos argumentos dos seus filhos, mas você tem aqui uma chance linda do céu de ver o que ele precisa crescer por dentro, sendo alguém melhor e uma pessoa de caráter. Esse é o chamado para uma menina e para um menino que precisam de um pai e de uma mãe que sejam Jesus na vida deles. Fica aí a dica e o chamado para você. Aceite esse chamado do céu de educar, não só de reagir ou fazer respostas terríveis, tá bom? É isso, gente. Obrigado por estar com a gente em mais um Entre Família. Amanhã a gente está de volta por aqui, se Deus quiser, falando sobre... peraí, não, viagem em família. Como se preparar para essa viagem? Tá gastando muito? Não pode, não. Dá, né? Tem que economizar, né? Gente, até amanhã. Valeu, gente. Obrigada. Deus abençoe você. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.